palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Fácil de encontrar, o último livro da Bíblia. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Podemos tomar as nossas assentos. Meus irmãos, nós hoje vamos iniciar estudo sobre o livro de Apocalipse. Muita gente que tem receio do livro de Apocalipse, tá? É um livro que não é tão fácil a compreensão dele, mas é importante nós entendermos o livro de Apocalipse durante não sei quanto tempo, até nós concluirmos todo o livro de Apocalipse. Vamos procurar ser o mais claro possível para que possamos entender este livro. Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse é a exposição das coisas que estavam escondidas. É o manifesto do reino de Cristo. Apocalipse é o apogeu da revelação divina. É a última mensagem de Jesus à igreja. Uma mensagem referente à sua volta, como diz lá no capítulo 22 e 20, certamente veio sem demora. A revelação nos ensina a entender os tempos, porém os tempos não interpretam a revelação. Todos os outros livros da Bíblia encontram-se e termina no Apocalipse. Daniel é o livro que mais se aproxima do Apocalipse, mas ao profeta Daniel foi ordenado que fechasse o livro até o tempo do fim. Já o apóstolo João foi ordenado que revelasse o seu conteúdo, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo é o autor da revelação, e João
é apenas relator, o encarregado de anunciar. O Apocalipse, ou a revelação de Jesus Cristo, quer dizer Jesus revelado, descoberto à vista dos homens. Não somente Jesus Cristo, revelando ou fazendo saber para a nossa instrução. Para que possa entender o que é essa revelação, é quando você vai em uma inauguração de algo, aquela placa ela está coberta, né? No mesmo momento que remove aquele pano de tecido que estava cobrindo aquela placa, ela se torna clara, se torna revelada. Assim é o livro de Apocalipse, revelando quem é o Senhor Jesus. Dentro dessa instrução, Paulo, ele fala algo, 1 Coríntios, não tem como, amados, nós estudarmos Apocalipse, se não for da maneira sintética, ou seja, pegar todo o contexto de toda a Bíblia, aquilo que está voltado para este assunto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, versículo 5 ou 7, diz: porque tudo foste enriquecido nele, e em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já falava acerca do Senhor revelado, e essa revelação não era somente o retorno dele, mas ele deixava bem claro o que ele fez e o que ele ainda vai fazer pela sua igreja. 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ou 10, diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos que crêem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Fala de duas situações: a revelação dele se deixando conhecer, e a revelação dele tanto ao culto para buscar a sua igreja, quando ele vier com a igreja que todo olho verá. Então fala dessa revelação que há de acontecer. E Pedro ainda fala sobre isso ainda, 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 7 diz assim: para que a prova da vossa fé, quanto mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória, aonde? Na revelação de Jesus Cristo. Então precisamos estarmos preparados para esse momento tão especial. E o Apocalipse foi escrito para mostrar aos seus servos o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conselho. Isso o salmista já havia falado isso no Salmo 25 e o versículo 14. Portanto, temamos e recebamos. As profecias são como as parábolas: esconde enquanto descobre, escondem enquanto descobre, fala por parábola,
para que os que de coração fechado, ao ouvir a mensagem, não compreendam, e ao mesmo tempo para que os discípulos com o coração aberto ao Senhor recebesse a verdadeira edificação. Foi assim que Jesus falou, que fez aqui nessa baixa terra. Os corações endurecidos não tinham entendimento, mas aqueles que estavam de coração aberto entendiam e traziam edificação para as suas vidas. As profecias nos são compreensíveis à medida que abrimos o coração com amor, com servos humildes e obedientes. Aí sim nós entendemos a palavra do Senhor. O apóstolo João mesmo, que escreveu o Apocalipse, no capítulo 15 do Evangelho, que leva o seu nome, e o versículo 15 ele diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Os amigos de Jesus conhecem, os amigos de Jesus procuram conhecer quem é o Senhor. O Moisés, ele já havia falado deste mistério, seria revelado ainda lá em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo 29, ele diz: as coisas que cobertam são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Este versículo aqui também nos responde alguns questionamentos feitos. E tem pessoas que a Bíblia não revela, o Espírito Santo não revela, e ele quer por tudo saber, entender. Aqui responde: quem tem coberto? Aquilo que tem coberto pertence a Deus, porque não chegou ainda o tempo dele revelar. Onde a Bíblia silencia, se ela silenciou, então não tem voz. Onde a Bíblia silencia, é o silêncio dela, não haverá voz. Só tem voz em aquilo que é revelado da parte do Senhor nosso Deus. O profeta Daniel, capítulo 10, capítulo 12, o versículo 10, diz que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E como que nós podemos entender? O próprio Jesus, ainda falando, João escrevendo no Evangelho, capítulo 7, e o versículo 17 de João, ele diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Agora que interessante esse versículo, que precisa, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, não podemos sair, conhecerá se ela é de Deus ou se ela é de Deus. Então é necessário ter o discernimento, conhecer quando é de Deus e quando não é. E a maior profecia que nós temos não era aqui, irmãos, que é a palavra de Deus. Essa aqui não falha, essa aqui ela é inerrante, não tem erro. Ela falou, é aquilo que ela falou. O ser humano não pode ainda cometer algum equívoco, né? Às vezes falar de si mesmo, emocionar, e não tem profecia maior do que essa. 2 Coríntios, capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ler só alguns versículos. O versículo 9 diz assim:
coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí no versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele a ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de quem? A mente de Cristo. Então quem tem a mente de Cristo, ele entende, compreende a palavra do Senhor, ele não distorce ela para ela se adequar a ele, a pessoa. Porque o que está acontecendo hoje? As pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor para que ela se adeque, se ajuste a ele. E não é isso, amados. A Bíblia não vai se ajustar a nós. É nós que temos que nos ajustar a ele. E quem tem a mente de Cristo não tem dificuldade de se enquadrar nas doutrinas da palavra do Senhor. As coisas que brevemente devem acontecer. Ainda no versículo 1, o cumprimento dos eventos preditos do Apocalipse é inevitável e não depende do arrependimento dos homens. Não, ela vai acontecer, e nem de quaisquer outras condições, como maior parte das profecias. Só que o brevemente de Deus é diferente do nosso. O brevemente de Deus não é igual ao nosso. Vamos ver o que diz carta aos Filipenses, capítulo 4 e o versículo 5. Seja a vossa inquiedade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ele está perto. Ainda 1 Pedro 5 e 7, 4 e 7 de Pedro, 4 e 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Sede sóbrio, está consciente. Ele não está embriagado, não está ébrio, ele está consciente. Então a recomendação é porque o fim das coisas está próximo, mas para isso precisamos estar sóbrio e vigiando em oração. E o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então o brevemente de Deus não é igual ao nosso tempo. Se para ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos, então não dá para nós entendermos o tempo de Deus. Mas uma coisa nós temos certeza, pelo que ele deixou como amostra da sua vida, ele não vai de tardar, porque as profecias elas estão se cumprindo. Disse: pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O livro do Apocalipse chegou às nossas mãos pelo ministério do apóstolo João, que recebeu do anjo de Deus. Ele recebeu diretamente dele. Foi revelado a João, o apóstolo denominado apóstolo do amor. Mas no dia de Jesus chamou ele, o irmão dele, de Boanerges, filho do trovão, pelo seu temperamento. Mas, como eu tenho sempre falado aqui, quem encontra com Jesus e tem uma comunhão com ele é transformado. O Evangelho
ele é transformador. Não tem como alguém dizer que tem uma vida, que encontrou com Jesus e não tem uma vida transformada. Porque o Evangelho, ele é transformador. Na medida que nós aproximamos do Senhor, o Evangelho vai nos moldando, ele vai nos transformando ali na medida que vamos dar liberdade ao Espírito Santo, e a palavra de Deus, ela vai nos mudando, vai nos transformando. Então o Evangelho é transformador. Desse homem chamado Guadete Pastor, ser conhecido como apóstolo, o último dos apóstolos. Os outros já haviam sido mortos, mas ele permanecia. E aqui ele teve esta revelação da parte do Senhor. E aqui vimos as três testemunhas: testemunho da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e do que João viu e escreveu. E o versículo 3? O versículo 3 diz assim: bem-aventurados os que ouvem. Aqui nós vimos três bem-aventuranças: bem-aventurados os que lêem, bem-aventurado para os que ouvem, e bem-aventurado para os que guardam. Bem-aventurado para os que ouvem e para os que guardam a palavra. Não adianta só eu ler ou só ouvir e não guardar. O segredo está em guardar a palavra de Deus. E no Apocalipse está as 7 bem-aventuranças. Quero destacar logo elas aqui, nós vamos depois passar por elas. Mas aqui está a primeira bem-aventurança. É o bem-aventurados, aqui fala no plural, bem-aventurados, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. A segunda está lá no capítulo 14, versículo 3: bem-aventurados mortos que desde agora morreram no Senhor. Isso aqui é um versículo bem citado no fundo, né? Aqueles que havendo apagado as lâmpadas, a luz, ele tem um encontro com o Senhor. Uns até seguem as obras, mas outros não dá tempo. Mas foi bem-aventurado de ter encontro com o Senhor. A terceira bem-aventurança está lá no capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado, aqui já no singular, aquele que vigia, porque ainda é individual, não é coletivo, é individual. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, aquele que mantém a santidade, tem uma vida pura diante do Senhor. A quarta bem-aventurança está lá no capítulo 19, versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse aqui é a igreja no todo. A igreja será levado a este grande momento tão especial, que é o casamento simbólico da igreja com o Senhor Jesus Cristo, e aquele grande banquete que o próprio Senhor nos servirá. É a esperança viva lá dentro de nossos corações, essa promessa do Senhor, essa bem-aventurança. A quinta bem-aventurança está lá no capítulo 20, versículo 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que descansaram no Senhor, e bem-aventurado aquele, quando o Senhor Jesus vier, ele esteja com a sua vida no altar, com a sua vida consagrada, com a sua vida aguardando o toque da trombeta, para encontrar com o Senhor Jesus. Esse é bem-aventurado. A sexta bem-aventurança está no capítulo 22, versículo 7: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste
livro. Só voltando um pouco nessa quinta bem-aventurança, que fez lembrar aqui, que participa da primeira ressurreição, porque tem líderes hoje pregando pós-arrebatamento, consolando aqueles que hão de ficar. Eu não prego um negócio desse, eu prego a vinda do Senhor, não é preparando para aguardar. Olha, se tu não subir no arrebatamento, tu vai sofrer, mas segura, permanece firme no sofrimento que tu vai alcançar a salvação. Se bom, sadio, com a graça, o favor merecido, não se firma como é que vai firmar diante de perseguição, diante de tortura. Então eu não prego isso, amado. Nós precisamos estar preparados para subir na primeira ressurreição. A sétima, 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, que foi lavado no sangue do Cordeiro, se torna pura e mantém uma vida pura. Aqui fala do nosso caráter, da nossa santidade. Não adianta andarmos com as vestes manchadas. Precisa estar pura, resplandecente. Quando nós chegar lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Versículo 4 diz que ele escreveu as 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui diz, versículo 4. Vamos ver aqui. Aprendeu um negócio aqui no versículo 4. Disse João às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco. Aqui nós já vimos essa saudação ainda lá no Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, capítulo 43 do Gênesis, e o versículo 33 diz: assentaram-se diante dele o primogênito segundo as suas primogenituras, e o menor não é esse aqui. Isso. Aqui quando os egípcios eles saudaram os irmãos de José, diz: graça e paz seja convosco. Daniel 4:1, paz vos seja multiplicada, paz seja convosco, paz seja convosco. Já lá em 1 Samuel 25:6, quando Davi mandou aqueles homens, 10, e até Nabal pediu ajuda a ele, a palavra de Davi diz: quando chegar lá, paz tenha, e que tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Isso aqui foi a saudação que Davi mandou que saudasse Nabal. Graça e paz seja convosco. Foi a maneira que Jesus saudou a igreja, as igrejas cristãs. É uma paz arraigada na graça de Deus. Não podemos desprezar as bênçãos e a felicidade da vida atual, porque ela vem de Deus. Agora, meus irmãos, Jesus, quando ele mandou os 70, ele mandou que chegasse numa casa. Vamos ver o capítulo 10, capítulo 10 de Lucas, no versículo 5. Diz: em qualquer casa onde entrares, dizer primeiro que paz seja nessa casa. Ou seja, o Senhor deixou para nós saudarmos com a paz do Senhor. Foi o que pegou
Senhor, nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela optou por esse costume quando ela foi fundada, né? Em 1911, aí, quando ela foi fundada, já foi essa saudação, e ela vem passando, e nós continuamos com ela. Alguns já estão saudando diferente, mas nós é a paz do Senhor. E quando nós saudamos com a paz do Senhor, não precisa nós cobrarmos o amém. Porque tem gente que diz, a paz do Senhor, irmão, amém? Tá? Não precisa isso. Basta você saudar com a paz do Senhor. Quem tem que responder o amém é a igreja. Não é nós cobrarmos o amém. Aí tem igrejas aí, eu saudei os irmãos com a paz do Senhor. Aí ele repete novamente. Quando fala assim, não, esse amém não foi para mim. Esse amém foi para mim, não foi para Jesus. Irmão, não precisa disso não. São cacoetes que a pessoa inventa. Isso não traz. Irmão, se você saudou com a paz do Senhor, ou ele não responde a paz do Senhor, ou ele responde amém, não importa se ele respondeu ou não. Não precisa estar cobrando amém de ninguém, tá? E outro, cuidado com a acepção. Que às vezes ele diz assim, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, meus amigos com a boa noite de salvação. Já viu isso? Irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Não foi o que Jesus mandou? Será que ele ia entrar só na casa de crente? Os discípulos? Não. Ele entra, claro que você vai chegar numa casa da pessoa que não é crente, que você sabe que ele não é crente, você não vai chegar sabendo com a paz do Senhor, que seria até um afronto para ele, ia sentir até constrangido. Mas na igreja, numa cruzada, onde tiver aglomeração de pessoas, que é um culto, que seja ele, você saúda a todos com a paz do Senhor. Às vezes você é convidado para um evento, um trabalho, que ali tem a participação, ou seja, um trabalho ecumênico, ali você pode dizer também boa noite a todos na paz do Senhor, mas não deixe de saudar todos, use a palavra todos, ou cumprimento a paz com ele. Se não tiver, ela volta para quem tem paz, tá? Não faça isso. Eu já ouvi cruzado, alguém saúda os irmãos com a paz do Senhor e os amigos com a boa noite de salvação. Saúde a todos, aprendendo de Jesus. E aqui o versículo 5 diz: e da parte de Jesus, que é a fiel testemunha primogênita dos mortos e o príncipe dos reis da terra, em seu sangue ele nos lavou, nos libertou de nossos pecados. E às vezes somos ingratos ou inclinados a ignorar o fato da libertação de nossos pecados através do sacrifício de Cristo. Por isso que ele deixou a ceia, para todo mês nós lembrarmos que nós somos libertos, foi pelo seu sacrifício vicário. Ele nos purificou de todo pecado, a testemunha fiel da verdade concernente a si mesmo e a sua missão como profeta, sacerdote e rei salvador. Todas as coisas que ele ouviu do Pai, ele fielmente fez conhecida aos seus discípulos. Ele fez conhecida aos seus discípulos. Também ele ensinou o caminho de Deus segundo a verdade, e não se afetava com o homem, e nem fazia acepção de pessoas. Também a verdade que ele ensinou em palavra confirmou também por milagres, o primogênito dos mortos. Vamos ver que Paulo fala aqui em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 18, diz: a ele e ele é a cabeça de todo
é a cabeça do corpo e da igreja, corpo da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Aqui nós observamos que Lázaro, ele morreu a primeira vez e foi ressuscitado, né? Mas morreu novamente. Cristo, ele morreu, ressuscitou para nunca mais ele morrer. Agora, só um detalhezinho aqui, que Jesus, ele só apareceu quando ele ressuscitou. Quando ele estava morto, ele não apareceu. E tem gente vendo com pessoas que morrem. Pessoas que morrem. Não vi fulano. Quem viu fulano, mas Deus não conseguiu esse poder que você vai viver. Quando vocês não viram alguém com uma pintura do inimigo, é o inimigo tentando lhe amedrontar, é o inimigo tentando lhe distorcer as verdades da palavra do Senhor. Jesus só apareceu depois que ressuscitou. Aleluia. Ninguém não deu morto por aí não vi fulano, foi lá, se a pintura do inimigo, porque o próprio Jesus, enquanto ele estava lá sentado, e ele não apareceu para ninguém, mas quando ressuscitou, ele se deu a conhecer. Louvado o seu nome. Glória a Deus. E nos fez reis dos sacerdotes. Lá no livro do Êxodo havia uma recomendação, 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Onde é que nós vamos ver o cumprimento dessa palavra? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez sacerdotes com uma missão, para que nós anunciamos as virtudes, que nós anunciamos aquele que nos chamou, ou seja, pregar Cristo, anunciar quem é o Senhor Jesus. Pastor, eu não sei pregar, você pode viver, e não tem pregação maior do que com a minha. Eu não sei pregar, mas se eu souber viver, tem pregação melhor. Porque às vezes o cara tem uma palavra bonita, uma oratória bonita, né? Palavras lapidadas, vocabulário impecável, mas não vive, né? Não adianta nada. Faz igual aquele vizinho, fez o vizinho dele pregar. Aí o vizinho dele pregando, chega a dar aquela louqueza, né? Mas eu sou meu treinador. Aí o vizinho dele disse: o que ele faz, olha, o que ele faz, não consigo ouvir o que ele diz. O que ele faz, eu não consigo ouvir o que ele diz. Ou seja, os feitos dele estavam sufocando a mensagem que ele estava pregando. E o nosso feito, ele precisa autenticar a mensagem que nós pregamos, a mensagem que nós anunciamos. O nosso dia a dia, o nosso feito é como se um carimbo que autentica um documento. É da veracidade. Olha, o que ele prega, ele vive, e o que ele vive, ele prega. E esse é o sacerdócio real e santo que o Senhor nos incluiu. Versículo 7. Eis que vem nas nuvens. Devemos distinguir entre este evento e o arrebatamento da igreja, que ocorrerá em
Primeiro Tessalonicenses 4:17. 4:17. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é secreto. Agora eu vou voltar lá em Mateus 24. Mateus 24, 36 a 42. Porém, daquele dia e hora ninguém, nem os anjos dos céus, senão o filho, nem o filho, mas unicamente o meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também na vida do filho do homem. Porquanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será lá levado um deixado outro. Estando dois moendo, será levado e um deixado outro. Vigiai, porque não sabeis a hora e a hora do vosso Senhor. Isso aqui é para nós. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Como é que o mundo vai saber? Através do noticiário. É por isso que a tecnologia, ela vem avançando hoje, é 5D, né? E instantâneo, rápido. E vai acontecer muito rápido o arrebatamento da igreja. Agora, quando for a vinda do Senhor com a igreja, vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis de santidade diante do vosso Deus Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os santos, ou com todos os seus santos. Ainda Judas, capítulo único de Judas, versículo 14. Destes profetizou também o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de quê? De seus santos. Zacarias 14. Zacarias 14 e 4. Zacarias 14 e 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Aqui é como todo olho verá. Isso aqui é a vinda do Senhor já com a igreja. Depois nós vamos entrar em detalhe sobre a questão do arrebatamento, mas só adiantando aqui, meus irmãos, que há essa diferença. Eles que vêm nas nuvens. Primeiro, vai ficar lá. O Espírito Santo e os anjos vão conduzir a igreja. Os que morreram em Cristo ressuscitados e os vivos transformados. Aí é onde dá aquele banquete da bem-aventurança, das bodas do Cordeiro. E 7 anos de tribulação aqui na terra. 7 anos depois é que ele vai vir para cá e aí sim ele vai vir na boca. Porque quando se prega sobre o arrebatamento, baseado em Mateus, precisamos ter muito cuidado.
porque Mateus foi escrito para os judeus. E os judeus que vão participar do arrebatamento são aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que continuam guardando a lei. É nessa vida do Senhor que ele vem com os santos. Jesus veio para duas, dividiu três povos: igreja, judeu e gentios. É para esses três. Hoje está falando da igreja, mas a segunda vida dele, ele vai vir para judeus e gentios, não mais para a igreja, porque a igreja está com ele, tá? Ele vai vir para resolver a situação dos judeus e dos gentios. Então a vida dele dá essas duas fases. Primeira fase, somente para a igreja, para que aqueles que morreram em Cristo. E a segunda fase, ele vai vir com a igreja para implantar o seu governo legal, que é onde ele vai reinar por 1000 anos. E o versículo 8: eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega a última. Aquele que veio com as nuvens escreveu o primeiro capítulo da história universal. Vamos voltar lá em João, capítulo 1 de João, e o versículo 3. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele escreveu a primeira história e escreverá a última. Aleluia. E ele escreverá a última. Então nós vamos ficar para, quer dizer, na próxima terça-feira, nós vamos continuar assim, a partir do versículo 9. Aí, onde Jesus ele vai, vamos ver sobre João na ilha de Pátio. O que é a ilha de Pátio? João morreu lá na ilha de Pátio. Como é que foi a situação dele? O que ilha é essa? Na próxima terça-feira nós estaremos falando sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe.